E aí, marmotas, tudo bem? Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje para aprender um pouquinho de um assunto muito bacana, que são os vírus. Roda a vinheta. E aí, pessoal? Então, hoje, como eu disse, vamos falar sobre os vírus. É uma aula bem rápida, bem prática, mas que vocês vão entender basicamente. Estou fazendo aqui de uma nova forma, gostaria que vocês até comentassem aí para mim nos comentários. Se vocês acharam melhor eu já começar o vídeo com a maior parte dos itens prontos ou não. Dá a dica aí, que eu estou começando o canal e eu quero fazer da forma que ficar melhor para vocês, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Os vírus, o que são vírus? Vírus são o quê? São micro-organismos. São micro-organismos muito menores que as células. Inclusive, os vírus, eles são o quê? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que o quê, galera? Isso quer dizer que se eu tenho aqui uma célula, imagine que isso aqui é uma célula que vai estar sendo parasitada por um vírus. Ó, olha a proporção de tamanho entre esses dois. É como se isso aqui fosse a célula, né? E esse pontinho aqui, olha, ele é o vírus. Então, na verdade, os vírus, eles são tão pequenos que eles não são visíveis ao microscópio óptico, somente ao microscópio eletrônico, tá? Mas o que é importante para vocês saberem aqui agora? É importante vocês saberem qual que é a constituição, de que eles são formados. Eles são formados por células, eles não são formados por células, enfim. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, tá, marmotas? Ó, eu tenho aqui um desenho de um vírus, né? Claro que é tudo meramente ilustrativo para vocês entenderem. Então, pessoal, olha aqui. Essa parte aqui de fora, que está toda em azul, na verdade, é chamada de envelope. Ó, envelope. E eu coloquei aqui esse envelope, né? Eu coloquei aqui até um asterisco. Por quê? Porque, na verdade, não são todos os vírus que possuem esse envelope. Então, coloquei aqui uma observação, né? Os vírus que possuem esse envelope, eles são chamados de envelopados. Aqueles que não possuem não são envelopados, ok? E qual que é a constituição química desse envelope? Ele é lipoproteico. Lipoproteico, gente, olha que interessante. Eu quero que você pegue seu caderno, vai anotando tudo direitinho aí, viu? Esse lipoproteico, ele significa que o quê? Que ele tem a mesma constituição química de uma membrana plasmática. Então, olha que bacana, você pode encontrar vírus que são chamados de envelopados, que têm essa constituição por fora que parece de uma membrana plasmática de uma célula. E isso, galera, está totalmente relacionado, sabe com o quê? Com a questão da defesa dele. Muitas vezes, o sistema imunológico, né, ou o sistema de defesa do organismo que ele está parasitando, porque os vírus eles sempre parasitam um animal, ou uma bactéria, ou até uma planta, né? Enfim, o sistema de defesa daquele indivíduo, quando vê, pode ocorrer dele confundir aquele vírus com uma célula viva e não fazendo a defesa de forma eficiente. Então, gente, esse envelope, ele é uma característica muito bacana. Inclusive, o vírus do coronavírus, né, do Covid-19, ele é envelopado. E uma das formas de você matar esse vírus, qual que seria? Seria usando sabão, que é a forma mais eficiente. Por quê? Porque esse lipo vem de gordura. Então, esse envelope dele consegue ser rompido com o sabão. Bom, agora vamos ver outras partes que todos os vírus têm. Lembrando que o envelope não são todos que têm, ok? Bom, eu tenho aqui em laranja, né? Eu estou representando para vocês
um capsídeo. O capsídeo, gente, ele já vai ter o quê? Ele já vai ter uma constituição proteica, é formado de proteínas. E o que vai diferir um vírus do outro? Por exemplo, o que vai diferir um vírus da gripe, da influenza, ou um vírus do H1N1, ou um vírus de qualquer outro doença, né, que possa nos atingir. Na verdade, são as proteínas que vão estar formando esse capsídeo, né? As proteínas, elas são formadas por unidades chamadas de aminoácidos. E o que vai diferir uma proteína de outra são os tipos de aminoácidos. E isso está totalmente ligado, pessoal, com a questão do seu material genético, ok? Na aula que nós vamos estudar sobre a reprodução viral, vocês vão conseguir entender como que isso funciona, mas agora não é o momento, ok? Bom, então o capsídeo, eu tenho ele todo aqui em laranja, né? Esse capsídeo formado por proteínas. Bom, e aqui dentro eu vou ter essa minhoquinha aqui, ó, que na verdade não é uma minhoquinha, que isso aqui é um ácido nucleico, que é, gente, o material genético desse vírus. É esse material genético que vai dizer quem ele é, que vai dizer como que é o capsídeo dele, que vai dizer como que é exatamente o envelope dele, que vai dizer que tipo de célula que ele vai atingir, como que ele vai ser o ciclo dele, essas coisas. E esse ácido nucleico no vírus, ele pode ser do tipo DNA ou do tipo RNA. Eu até marquei aqui o ou com os tracinhos. Por quê? Porque esse ou, galera, é um ou outro. Você nunca vai ver um vírus, né? Até hoje não, que tenha os dois tipos de material genético dentro dele, tá? Aqueles vírus que possuem DNA como material genético, eles são chamados de adenovírus. Pessoal, vamos anotando tudo aí, hein? Vai pausando, é assim que aprende. E aqueles que têm o RNA como material genético, eles são chamados de retrovírus, ok? Adenovírus e retrovírus. Isso vai depender do tipo de material genético que ele vai possuir, tá? É esse material genético, só dar um spoilerzinho aqui da aula de reprodução, é esse material genético que ele vai fazer contato dentro da célula hospedeira para poder conduzir a nova produção de vírus. Então, manda basicamente tudo. E quando um vírus ele vai mudando a sua forma, né? Ele igual, por exemplo, da influenza, que todo ano ele está mudando a sua forma, quer dizer que eu tive um processo de alteração desse material genético e, consequentemente, do capsídeo dele. Por isso que todo ano deve ser feita uma vacina nova, porque ele sofre esse processo de mutação uma vez por ano, tá? E nós teremos também uma aula falando sobre vacina e sobre soros, que tem tudo a ver com isso daqui. Bom, e para fechar a nossa aulinha de hoje, que foi bem basiquinha mesmo, é o seguinte: você percebeu que a estruturação de um vírus é totalmente dos outros seres vivos, né? Não tem célula, não tem núcleo, não tem membrana plasmática, não tem aquela coisa toda. Nós falamos então, gente, que eles são acelulares, né? Ou seja, eles não possuem célula. A vem de negação, tá? Então, eles são acelulares. Inclusive, isso é um ponto principal para alguns cientistas, né? Porque a ciência ela não é uma ciência exata, a gente tem discordância de conceitos e tudo mais, né? De teorias. Então, tem uma linha da ciência que fala assim: olha, os vírus não são vivos, eles não têm célula. O ser vivo ele tem que ter célula, tá? Agora, existem cientistas, né, existem estudiosos que falam assim, não, o vírus ele é um ser vivo, só que ele é um ser vivo sem célula, ele é diferenciado. Eu acho que isso pouco importa, né? O que é importante é o quê? É você entender como que ele é e como que ele funciona. Essa questão aqui, que é uma segunda característica que eu coloquei para vocês, ó, são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles parasitam células
de forma obrigada, né? Eles não podem viver fora de célula. Se um vírus ele cai no ambiente e não encontra a célula hospedeira dele, que é bem específico, ele vai o quê? Ele vai cristalizar e ele vai ficar inativo, né? Ele vai ficar morto se você o considerar um ser vivo. E mais, ele não tem metabolismo próprio. Ele só funciona, ele só se reproduz se ele estiver dentro dessa célula hospedeira, tá? Então, gente, isso daqui é uma visão geral sobre os vírus, tá? Se inscrevam no canal, dá um like aí para poder dar uma força para a professora aqui. E na próxima aula nós vamos entender como que acontece a reprodução viral, ok? Um abraço, fiquem com Deus.